cuida do cuidador? Cuidar de um ente querido com algum tipo de demência, né, ou com algum tipo de limitação física que o faz necessitar de cuidados especiais, é uma tarefa extremamente complexa e dura, né, de ser feita. Com ela vem um monte de sentimentos contraditórios, como a raiva, culpa, angústia. O estresse toma conta de todo mundo que está envolvido nessa tarefa. Cansaço, né? Cansaço físico, cansaço emocional, uma certa tristeza, o medo de perder a pessoa, né? E um medo também de não saber o que fazer depois de perder a pessoa. Fica até difícil enumerar a quantidade de sentimento contraditório que a gente tem cuidando de uma pessoa, de um ente querido com problemas. E diferentemente do cuidador profissional, o cuidador familiar, ele ainda carece de preparo emocional, preparo físico e preparo técnico para cuidar de uma outra pessoa nessas condições. E sobrecarregados, o que acontece com o cuidador? Ele acaba deixando coisas básicas da vida, como às vezes o autocuidado, né? Cuidar de si mesmo, cuidar da própria higiene, da aparência, né? Do se sentir bem, para cuidar do outro. A vida social praticamente deixa de existir. E as pessoas também, com o passar do tempo, né, depois da primeira, segunda, terceira negativa de que eu não posso sair porque eu tô cuidando da minha mãe, tô cuidando do meu pai, tô cuidando do meu irmão, tal, as pessoas param de te convidar e você passa a quase inexistir socialmente. Além de tudo isso, o cuidador acaba tendo que lidar com as preocupações financeiras, né, de cuidar de alguém nessa situação. Aquela preocupação de não saber de onde vai tirar a renda para poder manter uma vida digna para a pessoa que está sendo cuidada. Porque o trabalho dele acaba se tornando exatamente o cuidar da pessoa. Então ele acaba dependendo financeiramente de outras pessoas, né? Para dar aquele conforto que a pessoa precisa. Isso é extremamente estressante. Tem que lidar também com as mágoas que vem desse convívio com a pessoa doente. Imagina, a pessoa tá acamada, totalmente dependente de outro. A tendência é que ela fique mais agressiva, ela fique triste, né? Ela fique irritada de depender do outro, até para ir no banheiro. E às vezes, o que ela vai fazer? Ela vai descontar em quem tá perto. E quem tá perto? O cuidador. Então ele acaba recebendo toda essa energia, né? De estresse, essa coisa, essa tensão da pessoa cuidada. Acaba sendo a válvula de escape. O outro dirige toda aquela mágoa, aquele ressentimento que ele tem de estar nessa situação para o cuidador. Isso gera um sentimento de conflito com os próprios valores, porque ao mesmo tempo que o cuidador, ele sente que ama aquela pessoa, que está cuidando dela por amor, se sente responsável ou cuida dela por gratidão a quem ela representou a vida inteira para ele, mas bate também uma sensação de que se a pessoa não estivesse mais ali com ele, isso seria lhe traria um certo alívio, né, dessa situação toda. E isso acaba gerando um monte de conflito, porque vem imediatamente a culpa também de estar sentindo isso. O que é natural que a gente tenha esses sentimentos contraditórios, principalmente quando a gente está cuidando de uma pessoa tão próxima, de um familiar. Tem um monte de questão, tem histórias da vida do cuidador e do cuidado, da relação entre os dois, que acabam se manifestando nessas horas. E muitos ainda sentem vergonha da própria exaustão de exercer essa tarefa. E nessa rotina, né, avassaladora que toma conta do cuidador familiar, ele passa a ser um paciente invisível que ninguém nota. Porque a maioria das pessoas considera aquela tarefa uma mera obrigação de quem está próximo do familiar. E nem todo mundo está preparado para essa tarefa. E para que possa, né, continuar cuidando com amor, com carinho, com responsabilidade, algumas providências elas precisam ser tomadas por todos os envolvidos nessa situação. Afinal, a qualidade de vida de ambos, né, do cuidador e da pessoa cuidada, depende da interação entre eles. E pensando em tudo isso, eu resolvi trazer algumas estratégias que possam amenizar
essa difícil tarefa do cuidador com o seu ente querido. Olha como é que é um assunto bom de você refletir. Você pode não estar passando por isso. Não quer dizer que você não venha passar por uma situação dessas ou que você não enxergue isso numa pessoa que você ama, que você gosta, que você possa dar essa dica. Você tem um amigo, um parente que está passando por uma situação dessa, vai, compartilha com ele esse vídeo. Aproveita e se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada. Voltando às estratégias, a primeira é a gente buscar um grupo de apoio. Nas famílias, normalmente a tarefa de cuidar de um ente querido, de um familiar que está com problemas, seja físico, emocional, caso de demência, a idade, né? Com outros tipos de comprometimento, fica a cargo de um parente que é mais altruísta, que se doa mais às outras pessoas, ou que é uma pessoa boazinha demais para se negar, para dizer não. E ela acaba carregando esse peso todinho. As famílias, elas são formadas por pessoas muito diferentes, né? Cada um reage de um jeito a essas crises, a essas questões. Tem gente que vai achar que o suporte financeiro é o suficiente. Eu já fiz a minha parte, eu vou lá, passo 10 minutos com papai e mamãe e tá tudo bem, deixa que a minha irmã cuida. O dinheiro tá entrando aqui, ela não tem nada pra fazer na vida dela, ela cuida da mamãe e do papai. Eu acho que um monte de gente vai se reconhecer nessa situação. E tem também aquelas pessoas que nem pensam, não param pra pensar. Elas só não querem ter que arcar com nenhum tipo de responsabilidade nesse sentido. Então elas fecham os olhos a tudo, inclusive a exaustão do cuidador. Elas não falam nada, às vezes existe até casos que acontece algum tipo de violência assim, no cuidado geral. Não tô falando agressões, incidentes, mas assim, uma falta de paciência, de tolerância, né? Do cuidador com a pessoa cuidada, porque ela tá exausta, ela não tá aguentando mais. E a família fecha os olhos porque não quer trazer a responsabilidade para si. Ela acha que se falar alguma coisa nesse sentido, ela vai ter que arcar com a responsabilidade de cuidar e ela não quer. Então ela fecha os olhos e deixa acontecer. Entrega nas mãos de Deus e vai. Essa omissão é muito ruim para todos. Porque o que você poderia dividir ali entre todos e ficar mais leve a carga para todo mundo, acaba ficando pesada para um até recaindo na própria pessoa que está sendo cuidada. Complicado isso, né? Então esse grupo de apoio, essa rede de apoio familiar ali é muito importante, né? Para a gente dividir um pouco as responsabilidades e não sobrecarregar o cuidador de tal forma que a vida dele se resuma a cuidar do outro. Ele precisa ter estratégias que deem prazer, que ele consiga desenvolver atividades que lhe deem prazer, que faça ele produzir, por exemplo, mais endorfina, né? Tem até um vídeo aqui no canal falando, né? O endorfina é considerado o hormônio do prazer e da alegria, dá uma olhadinha lá. Mas essas atividades vão ajudar a trazer uma alegria para o dia a dia dele, para ele poder enfrentar essa situação pesada, tensa, que ele vive ao cuidar de uma pessoa que ele ama e que ele tá vendo que não tem mais independência, que precisa dele para sobreviver. É um dilema. Então é importante que ele tenha esses momentos dele para aliviar um pouco dessa tensão toda que ele carrega, dessa responsabilidade excessiva. Dentro disso, é importante que ele mantenha atividades físicas e boa alimentação, né? Porque quando você está cuidando de outra pessoa e que ela está numa condição pior de saúde que a sua, você deixa de se ver. Você não pensa que você tem que cuidar de si. Aí você começa a apresentar alguns problemas. Daqui a pouco você não está aguentando mais cuidar do outro. Você vai se abandonando à própria sorte. A gente tem que ficar atento para isso. Para você cuidar de qualquer pessoa, você tem que estar bem. Você tem que ter algo a oferecer. Estar saudável física e emocionalmente. Se você viu que você está cuidando de um parente, você está cuidando de um ente querido, mas tá ruim, o negócio tá difícil, você vai precisar de ajuda profissional. A psicoterapia é muito importante para você lidar com todos esses sentimentos contraditórios. Porque assim, o cuidador, gente, ele passa às vezes anos cuidando de uma pessoa. E nesse cuidar da pessoa, ele deixa a vida dele de escanteio. E aí o que acontece?
Essa pessoa, se ela falece ou acontece alguma coisa nesse sentido, se ela piora ou se ela vai ser internada e tal, o que essa pessoa faz da vida? Acaba estabelecendo com o doente, com a pessoa a ser cuidada, uma codependência. E a hora que isso se rompe, ou o medo disso acontecer, pode trazer diversos transtornos para o cuidador familiar. E às vezes a solução é ajuda profissional. Mas aí você pode falar comigo: ah, Cacau, mas eu não tenho dinheiro para pagar terapia, eu não tenho dinheiro para ir no psicólogo, não tenho dinheiro para essas coisas. Gente, além de ter muitos serviços pelo próprio SUS, né, que você consegue essas consultas, você pode procurar aí que na sua cidade vai ter esse atendimento gratuito. Eu sei que não é tão fácil assim de conseguir, mas você pode conseguir, ainda mais numa situação dessa. Mas tem alguns grupos de apoio. São pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você, são voluntários que se dispõem a ajudar esses grupos para tornar um pouquinho a vida de vocês mais leve, né? Para vocês conseguirem levar adiante essa tarefa tão nobre, mas tão pesada, tão complexa, tão difícil de ser exercida. Procura aí na sua cidade que você vai encontrar, tenho certeza, grupo de apoio de cuidadores. Eu sei que é um assunto pesado, é um assunto difícil, né? Envolve questões familiares, toda família tem seus dramas, toda família tem seus problemas, as pessoas têm personalidades diferentes e na hora das crises elas se manifestam de forma mais intensa, né? As características de cada um, mas a gente precisa tentar falar mais a respeito para conseguir uma solução que possam amenizar a situação de todos que estão envolvidos nisso. Cuidar de um ente querido com problemas de debilidade física, mental, é uma tarefa complicada e que precisa estar todo mundo junto para conseguir criar uma situação que seja mais leve para todos. Assunto para refletir. Eu te convido a ver mais vídeos no canal. Tenho certeza que algum deles vai te tocar, né? São assuntos variados. A gente aqui fala de tudo com uma certa naturalidade, procura trazer uma certa leveza, como se você estivesse falando com uma amiga. É isso que eu quero ser para vocês. Uma amiga, e a gente trazer isso tudo que faça, que proporcione que a gente tenha um crescimento pessoal, né, e possa ganhar em qualidade de vida e de bem-estar. Espero que você tenha gostado do assunto. Eu te espero no próximo vídeo.